texto que nós vamos utilizar hoje, eu queria que você já abrisse aí, é de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2, e isso já começa estranho, porque como é que a gente vai começar a ler um capítulo do 2 e não do 1? Mas eu vou explicar já já. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2. Eu vou utilizar outro texto também, mas você não vai precisar abrir, que é o de Isaías 61, que ele vai fazer uma relação com isso, são alguns versículos apenas. Mas o texto base é Mateus 11, a partir do 2 até o versículo 11. Quem achou, diz achei. Quem não achou, desespera. Espero. Mateus 11, a partir do versículo 2. Amém? Olha só, gente, eu costumo dizer que sempre que a gente for ler um texto da Escritura, a gente tem que entender o que vem antes e o que vem depois dele. Vocês sabem que o Novo Testamento, essa divisão de capítulos e versículos, ela veio séculos depois do escrito, que era uma forma de facilitar o entendimento. Então, esses livros, eles foram cartas, geralmente. Então, quando você vê um texto dele, era um texto que ele vinha emendado com outro. E o que é que vinha antes desse texto? Por que é que a gente está começando a ler a partir do versículo 2? Porque é o seguinte, o versículo 1, ele vai encerrar a sessão anterior. O capítulo 10 de Mateus é um dos textos mais pesados, é uma das falas mais pesadas de Jesus. É aquela em que ele diz: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. É aquele texto onde ele fala que aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. É um texto extremamente pesado. Então Jesus lá, ele começa a falar sobre negar a si mesmo para ter o reino do céu. Negar a si mesmo para seguir a ele. Então o evangelho não é, como nós temos acostumados a ver, uma coisa que você liga na TV, você vai encontrar muito isso. Você liga a TV e a palavra hoje sobre o evangelho é: pare de sofrer, você para de ter doença, você vai ter riqueza, ainda vai para o céu. Quem não quer um evangelho desse? E a palavra de Jesus, antes de iniciar esse texto, é justamente o contrário. Ele diz: negue a si mesmo para me seguir. Porque a partir do momento em que eu tenho um relacionamento com Cristo, eu entendo que a vida dele é quem vai ser vista em mim, não mais a minha. E aí no versículo 1, ele vai encerrar isso. Ele diz que Jesus encerra o seu discurso. E a partir do 2, é onde a gente começa a entender o que é que esse advento está falando, o que é que esse texto do advento está falando sobre quem é Jesus nesse cenário todo do Novo Testamento, a partir da apresentação de João Batista a ele. Então a gente começa do versículo 2, vá acompanhando comigo. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Senhor, te pedimos que o Senhor nos use esse fim de tarde para entender a tua palavra, Senhor. Te peço que da forma como o Senhor falou comigo enquanto eu fazia esse texto, que o Senhor fale com a igreja, Pai, no nome de Jesus. E que eles não escutem aqui o que eu falar, mas escutem o que o Senhor disser, Pai. No nome de Jesus, te peço que eu não atrapalhe a tua mensagem para a igreja. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, geralmente quando nós lemos esse texto, a gente não vê a conjuntura toda, vai parecer que João Batista perdeu a fé em quem é Jesus. A impressão é essa, porque João Batista chega e diz: vai perguntar se Jesus é aquele que realmente era para vir. Só que João Batista foi quem preparou o caminho para Jesus. João Batista foi a pessoa que profetizou a vinda de Jesus. E é estranho quando o texto começa dizendo, ele mandando os seus discípulos perguntarem quem é Jesus. Na verdade, gente, você vai ver no decorrer desse texto,
que João aqui, ele estava impaciente com Deus. Eu acho que vocês não, porque vocês são muito santos. Mas já aconteceu comigo, de algum momento eu perder a paciência com Deus. De eu querer que Deus faça uma coisa e Deus faz outra diferente. Acontece esse contexto de João, mais ou menos, quando, por exemplo, alguém faz um mal a você, e você fica indignado com a injustiça que a pessoa fez, e aí a pessoa vai e só é mais abençoada. É tipo aquela pessoa que trabalha para alguém, o patrão vai e deixa de dar os direitos à pessoa, demite a pessoa bota na justiça do trabalho, porque o cabo fez tudo errado, e chega lá e você ainda perde a causa. Aí você faz, mas Deus, um cabo desse, que foi injusto comigo, e eu perdi a causa. Dá uma tristeza ou não dá com Deus? Ou sou só eu que não sou santo assim? De vez em quando você perde a paciência com Deus com essas coisas ou não? Ou só sou eu? Já aconteceu com alguém de perder a paciência com Deus, às vezes assim, dizer, oh Deus, eu queria que se eu fizesse uma coisa, o Senhor fez outra totalmente diferente. Gente, o contexto aqui de João é mais ou menos esse. João estava demonstrando uma frustração com Deus. Por quê? Olha o que aconteceu, gente. João estava nesse contexto aqui, ele estava pregando sobre quem Jesus era. João é quem, não sei se vocês lembram disso, mas João Batista é quem batiza Jesus, por isso o nome Batista, porque ele já tinha esse costume de mergulhar as pessoas. A palavra batismo vem de baptismo do grego, que significa mergulhar para levantar em uma nova vida. Então é uma prática que Jesus passou por ela, e João foi aquela pessoa que preparou o caminho para anunciar a vinda do Messias. Só que olha o contexto aí. João chega para um determinado rei, chamado Herodes Antipas, e acusa esse rei de estar fazendo algo errado. Não acusa, ele vai lá realmente e diz para ele que ele está em pecado, porque ele estava buscando ter uma relação com a mulher de seu meio-irmão. Então ele vai lá e chega para eles, olha, você não pode fazer isso, porque isso é abominável. Herodes fica chateado e manda prender João. João então está em uma prisão chamada, eu sempre esqueço o nome desse negócio, Maqueiro, a prisão de Maqueiro. E era um período de inverno. João estava lá esquecido há 3 meses. E alguém que anunciou a ira de Deus, ele anunciava que Deus viria com sua ira, era o grande dia do Senhor. E é interessante até, gente, tem alguns textos que a gente usa. Eu estava dando aula de hermenêutica um dia desse, falando sobre um texto que nós usamos muito, que vem aí o grande dia do Senhor. Eu estava uma vez em uma igreja, e um pastor estava pregando esse texto, e ele disse, meus irmãos, olha aqui, ó, aqui vem o grande dia do Senhor, glória a Deus, o grande dia do Senhor vem, é dia de bênção, é dia de paz. Não, gente, quando a Bíblia traz o grande dia do Senhor, é o dia da ira de Deus. Então, cuidado quando você lê um texto da Bíblia, vá ler todo. Geralmente, quando a Bíblia diz, vem aí o grande dia do Senhor, é como se quando o menino está fazendo uma coisa errada, e a mãe diz, eita, teu pai está vindo aí, viu? Eu acho que ninguém nunca passou por isso. Eu passei muito por isso, que eu não era um menino muito quieto, não. Quando eu fazia uma coisa, minha mãe dava uma surra em mim, eu continuava fazendo, dizia, teu pai está vindo aí? Aí eu, quando a Bíblia diz, teu pai está vindo aí, meu amigo, é porque o cinto vai pegar. Era mais ou menos essa pregação que João estava trazendo. Ele dizia, vem aí aquele que vai batizar com água e com fogo. Estão lembrados disso, gente? É outro equívoco que às vezes a gente tem. Nós vemos esse texto quando João diz, aquele que batizará com água e com fogo, e a gente pede a Deus o batismo com fogo. Já aconteceu isso com você? O Senhor batiza com fogo. Quem já? Eu já pedi a Deus batismo com fogo. Quem já? Gente, não peça não. Porque batismo com fogo na Bíblia significa queimar os pecadores. Quando você disser, eita Deus, batiza com fogo essa igreja, não peça isso não, pelo amor de Deus. Peça para ele batizar com arrependimento. Porque ele separa o batismo de arrependimento do batismo de fogo. Vocês estão entendendo? Olha só, Jesus é aquele que batiza com água para arrependimento, amém, são salvos, e que batiza com fogo para condenação. Então quando a gente for pedir a Deus, Deus batiza aqui no meio, é batizar com água para arrependimento. Deus derrama arrependimento no meio do povo, amém, glória a Deus, pronto, para aí. Não peça batismo com fogo não, amigo, que é a gente com força indo para o inferno. Que é isso que a Bíblia diz. Só que João enfatizou a pregação na ira de Deus. E aí João está lá preso, injustiçado, e ao invés de Deus descer com ira, o que é que a Bíblia diz que Jesus estava fazendo? Curando. Jesus estava fazendo o quê? Curando. Exatamente, o povo vai ler na Bíblia. Jesus estava fazendo o quê, gente? Ressuscitando mortos. Está fazendo o que mais?
ressuscitando mortos. Jesus estava transformando a vida de pecadores, gente. Jesus estava derramando a misericórdia de Deus. E olha que interessante, a gente fala muito de misericórdia, mas pouca gente entende isso. Eu gosto sempre de frisar, porque às vezes a gente esquece. A palavra misericórdia é a junção de duas outras no original. É a junção de, a palavra que origina miséria e cardia. Quando você faz um eletrocardiograma, é para ver como está a situação do seu coração. Misericórdia significa o coração de Deus se dobrar com a miséria humana. Quando Deus derrama misericórdia sobre nós, gente, significa que Ele não vai dar para nós o que nós merecemos. Ele vai dar a sua graça, que é favor não merecido. Deus olha para nós, pecadores miseráveis, e por sermos miseráveis, o coração dele se dobra com nossa miséria e derrama sobre nós a sua graça, de graça. E era isso que Jesus estava fazendo. Jesus chega no meio de uma multidão miserável, que rejeitou a Deus, e vai passando por aquele povo e vai derramando cura, vai derramando libertação, vai derramando encontro ao Senhor. E João está na prisão há 3 meses e diz: mas cadê a ira de Deus? Eu estava pregando sobre a ira de Deus, e a ira de Deus não chegou ainda. Eu só estou vendo os cabos relatando aqui para mim, porque João, apesar de estar preso, ele podia receber visita. O seu discípulo chega para ele e faz: João, o Messias aí, que tu disse que ia vir com uma espada de fogo na mão e decepando a cabeça do povo que rejeitava a Deus, está curando o povo, está ressuscitando gente, está perdoando pecado. Aí João faz: oxi, não estou entendendo mais nada. Aí diz: e aí, João, quem é ele? Vamos perguntar a ele. Ou seja, gente, João recebe essas notícias e em um momento de fragilidade na sua fé, ele se irrita com a manifestação do amor de Deus. Por que a Bíblia traz isso? A Bíblia traz esse relato para mostrar para a gente que por mais santo que o homem de Deus seja, ele tem momentos de fragilidade. Lembra de outra historinha de Jonas? Jonas vem de uma história traumática com sua família. A sua família sofreu o pão que Satanás amassou por meio dos ninivitas. Ninivitas, gente, era o povo de Nínive era uma civilização que, segundo alguns historiadores, foram quem criaram aquele hábito demoníaco do empalamento. Eles colocavam pessoas sentadas em estacas, para a estaca sair pela garganta delas. Os ninivitas foram os precursores disso. E os ninivitas fizeram o que você imaginar de mais terrível com os antepassados de Jonas. Então Jonas tinha uma rejeição muito grande aos ninivitas. O desejo no coração de Jonas era que os ninivitas fossem extirpados da terra. Deus manda Jonas fazer o quê? Alguém lembra? Pregar para eles. É a mesma coisa, gente. E a Bíblia diz que Jonas foi. Para onde? Para o outro lado. Deus disse: vá para lá, Jonas. Vou para o outro lado. Ele não quis ir. Porque ele diz: Deus, eu quero é que a ira do Senhor se desça sobre eles. Olha o que esse povo fez com o meu povo. Por que eu vou levar a tua palavra para esse povo? Vai que esse povo se arrepende. Já pensou se esse povo se converte? Deus me livre quando está com eles no céu. Estou eu lá no céu, quando eu vejo os ninivitas, é o primeiro cacete que vai ter no céu, vai ser eu com eles, jogando pedra. Já pensou? O coração dele: eu não quero ver esse povo no céu, não quero que eles sejam condenados. Só que o nosso coração também é assim muitas vezes, gente. Ou não, é todo mundo santo aqui? Não, nós fomos chamados para ser, não somos ainda. Mas muitas vezes nós somos assim, nós clamamos a ira de Deus mais do que a misericórdia dele. Isso era o que estava no coração de Jonas, e nesse momento era a dúvida que estava no coração de João. Ora, mas peraí, esse Messias que vinha num cavalo branco, que era a imagem que o judeu tinha, era o Messias que vinha no cavalo branco com a espada na mão, ia derrubar os romanos que estavam atormentando o seu povo, e ia trazer agora o povo de Deus para um novo patamar na terra. Era o Rei dos Reis. Eles achavam que o Rei dos Reis era esse, e aí o Rei dos Reis vem em cima de um jumento, como um homem de dores, como um homem simples, como um homem humilde, e o pior, vem curando todo mundo e trazendo salvação. Olha só, gente, que coisa. Só que todo profeta no Antigo Testamento esperava essa ira de Deus. Eles não entendiam que essa ira viria, mas na segunda vinda. Essa ira viria
após a morte dos que negaram ao Senhor, mas em vida veio graça e misericórdia. E aí João passa por esse momento de fragilidade, e aí Jesus responde para os seus discípulos. Versículo 4, olha a resposta de Jesus para João, gente. Versículo 4, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Gente, o caba estava em crise. Como é que você se sustenta em meio às crises da sua vida? O caba imagina hoje um indivíduo preso. A gente tem um ministério, tem alguns ministérios que vão nos presídios aqui. E quem aqui já teve a oportunidade de entrar em um presídio em João Pessoa, sabe por que aqui muita gente entra no ministério e desiste. Porque ali é para quem tem chamado. O cara está num presídio, gente, é uma situação terrível. A média de temperatura em João Pessoa de uma cela na parte da tarde é de aproximadamente 42 graus. Imagine a situação. Agora, imagine a situação da prisão de Maqueiro, que é onde ele estava. Na época de inverno, a prisão ela ficava em grutas e a umidade ia lá para cima. Então a situação era terrível. Para quem já estudou história antiga, sabe que é a situação dos presídios de hoje, que são terríveis, comparados para os da época, a situação aqui é boa demais. Esse cara estava passando por um momento de sofrimento injusto, e aí depois disso ele foi assassinado, ele foi degolado, porque a filha de Herodias, ela dançou para Herodes, e ele disse: o que você quiser eu lhe dou. Ela disse: eu quero a cabeça de João. E Herodes vai e dá para ela a cabeça de João em uma bandeja. Foi logo depois dessa prisão. E o cara está nessa situação de crise, e nós em situação de crise, recorremos a quem? Ou ninguém aqui está passando por crise, não pensa sobre isso? Que a nossa vida aqui é muito boa, ninguém passa por crise aqui, amém, igreja? Ninguém falou amém, amém, pelo menos estão sendo sinceros, estão sendo verdadeiros. Quando o homem está em crise, ele diz o quê? Vão perguntar para ele. João, como homem de Deus, sabia que na hora da crise, você tem a quem recorrer, e a quem você recorrer para lhe dar a resposta certa, é o soberano, o Rei dos Reis. Eu entendo, meu amigo, eu não sei o que dizer para vocês, eu estou em crise aqui, mas vão perguntar direto a ele. O problema da gente é porque nós queremos às vezes resolver nossas crises, perguntando a quem massageia o nosso ego. Nos momentos de crise, se coloque diante do Senhor, porque Ele é o soberano, gente. A gente fez uma pesquisa aqui semana passada. Você lembra que a gente fez uma pesquisa aqui na igreja? Quem passou da pesquisa? Uma pesquisa por celular mesmo. Algumas pessoas fizeram aqui, né? Gente, a gente ficou surpreso com os resultados da pesquisa. Porque saiu um percentual baixíssimo de pessoas que creem que Jesus é soberano. A pesquisa foi feita na igreja, gente. Saiu um percentual baixíssimo de pessoas que creem que Jesus é Deus. Sim, aqui dentro. Saiu um percentual baixíssimo de pessoas que falam sobre o amor de Cristo. É óbvio. Se eu não creio que Jesus é soberano, se eu não creio que Ele é Deus, como é que eu vou falar desse amor para os outros? Meu irmão, se você não crê na divindade de Cristo, o seu evangelho é falso. Se Jesus não é 100% Deus, não teria lógica dele ser crucificado. Não teria lógica dele ressuscitar. E não teria lógica de eu pregar isso para outras pessoas, isso é óbvio. Se você não crê na divindade de Cristo, se você não crê na ressurreição dele, e se você não crê que você não fez nada para ser salvo, ele quem fez tudo por você, o seu evangelho é falso, você só participa de um rito religioso. Você só está vindo para cá como um rito. Você tem que vir para cá com o coração rasgado diante dele, entendendo que você não fez nada, que você é miserável, e que mesmo em meio às suas crises existenciais, mesmo você sendo um pecador, ele foi lá e lhe resgatou do mundo das trevas. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem opção não, gente. E a Bíblia diz que ele foi até lá e lhe puxou.
Imagina um morto afogado. Era assim que nós estávamos. Leia Efésios 2, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele diz que ele nos puxou de lá, no meio da podridão. Você estava numa fossa. Você estava inundado, afogado numa fossa. Dá para entender agora? Olha a situação, olha o cheiro. Ele te tirou do meio da fossa, jogou para o lado de fora, começou a empurrar aqui o seu pulmão espiritual. Você vomitou todas as fezes que tinha dentro de você, que é isso que ele fez com seus pecados. Botou para fora, encheu você do óleo do Espírito dele, e agora você ressuscitou nele. Esse óleo se chama Espírito Santo de Deus. É ele quem inunda o nosso ser, e agora nós temos vida por causa dele. Não tem como eu entender isso e continuar assim na mesma pessoa, gente. É como se você estivesse morrendo no mar de Cabo Branco. No mar de Cabo Branco. E alguém foi lá e lhe tirou de lá, fez respiração espiritual em você. Respiração artificial em você. E aí você foi, ressuscitou, e você olha e faz, obrigado. E vai-se embora. Caramba, essa pessoa salvou minha vida. É isso que Cristo fez com a gente. E nós ficamos como estátuas diante da vida dele em nossa vida, gente. Não tem como ser a mesma pessoa. Em meio às nossas crises, nós temos que entender, existe um Deus que é soberano. Peraí, mas o que é ser soberano? Ser soberano significa que nem um centímetro da sua vida está fora do controle dele. E aí você entende melhor o que é depender dele. João diz, vão perguntar a ele. E aí por que Jesus traz esse relato? Ele diz, olha só, leprosos estão sendo curados, cegos estão vendo, mudos estão falando, surdos estão escutando, aleijados estão andando. Por que ele fala isso? Porque ele está trazendo uma profecia de Isaías, que tinha sido dita centenas de anos atrás. Olha só, gente, eu vou ler para vocês aqui, você não precisa abrir, mas está em Isaías 61, do 1 ao 6. Olha o que o texto diz. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boa notícia aos pobres. Aqui Isaías está falando sobre o Messias. E aí Jesus diz esse mesmo texto de Isaías, para João, que era profeta, lembrar que ele de fato era aquele que havia sido profetizado. Só que por que é que o texto diz levar boas notícias aos pobres? Quando a gente fala em pobre hoje, não é a mesma pobreza do Antigo Testamento, gente. Não é a mesma coisa. O pobre hoje em dia, ele vive uma situação ruim? Vive. Só que para você entender pobreza realmente, você tem que ir para a África, tem que ir para um lugar mais que você consegue visualizar melhor isso. Porque aqui no Brasil, o pobre ele vai conseguir um benefício, vai conseguir uma Bolsa Família, vai ter alguém que passe lá e dê algo para ele. O pobre do Antigo Testamento, gente, da Idade Antiga, ele não tinha a quem recorrer. O pobre, ele sabia que ele só dependia de Deus para viver, porque não tinha ninguém a quem ele pudesse recorrer, gente. Eu estava na África, e lá em Guiné-Bissau eu vi uma coisa interessante, que é o seguinte, era muito comum de alguém estar, tipo assim, carregando uma coisa, e aí o cara dizia, estava passando alguém na rua e dizia, você pode me ajudar aqui? Aí o cara lá, o guineense está passando, ele faz, oi, me ajuda a tirar isso aqui, ele faz, eu vou ganhar o que com isso? Aí você diz, caramba, velho, podendo vir aqui me ajudar, que cara egoísta. E aí eu perguntei, né, bicho, todo mundo aqui que você pede um favor, ele se pergunta o que vai ganhar com isso, por quê, hein? Aí o cara de lá me explicou, ele fez, não, porque é o seguinte, eles fazem um cálculo na cabeça, até as crianças, se eu for ajudar essa pessoa, eu vou gastar energia, e eu preciso comer para repor energia, mas tenho comida, eu preciso que ele vá me dar alguma coisa, para que eu possa substituir a energia que eu perdi carregando isso. Aí eu disse, caramba, isso não existe no Brasil. Lá eles sabem o que é morrer de fome. Eu vi criança de 3 anos carregando negócio de carvão, aqueles ferros, onde você bota carvão em cima, você bota madeira para transformar em carvão. Criancinha de 3 anos arrastando um negócio de uns 15 quilos. Eu disse, meu amigo, esse negócio é mais pesado que essa criança. E aí ela carregando aquilo, eu falei, meu irmão, o que é aquilo? Ele falou, que está trabalhando. Eu disse, misericórdia. O Antigo Testamento era mais ou menos semelhante, gente. O pobre naquela época só dependia de Deus. O rico não, ele tinha confiança em sua riqueza. Por isso que no Antigo Testamento você vê Deus tão próximo ao pobre. Porque ele sabia que esse povo entendia o que era depender dele.
É a mesma coisa quando Jesus fala, deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. A gente geralmente pensa que é porque criança é inocente, né? Ah, não, é porque ele deixa vir as crianças que a criança é inocente. Não. Criança é pecadora também. A Bíblia diz que todos pecaram. Criança é dependente. Solte uma criança de 3 anos numa ilha que ela morre de fome. Ela não consegue sobreviver. Ele quer que nós sejamos dependentes dele, para que a gente possa entender que ele é o soberano de nossas vidas e não nossos recursos. A gente vai tendo recurso na vida, vai tendo sabedoria, vai tendo título e começa a se achar alguma coisa. E o Antigo Testamento, o profeta dizia que ele veio dar boas notícias para os pobres, para os que reconhecem que são pobres espiritualmente e que dependem dele. Você pode ter dinheiro, mas se você também for rico dentro de si, você vai ser condenado. Você tem que reconhecer que você nada é e que você carece da misericórdia de Deus. Seja pobre de espírito, reconheça que a sua riqueza espiritual só pode vir dele. E aí em Isaías ele continua revelando quem é Jesus. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Eu estava num diálogo um dia desse. Tinha uma pessoa que foi se casar, e ela tinha uma vida promíscua, tinha uma vida de prostituição, e se arrependeu, se converteu ao Senhor, e foi casar. E chegou um irmão da igreja, um irmão muito santo, e disse, você sabe, né, que você não está casando virgem, então Deus não está aceitando o seu casamento. Tem crente que é assim. Aí eu disse, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, Deus quer muito que alguém se case virgem, mas Deus está mais preocupado com a pureza do que com a virgindade. Tem muita gente se casando virgem e prostituto espiritualmente. Para Deus vale muito mais uma prostituta que converte o seu coração para Ele. Ela se tornará virgem para Deus, porque Ele lança no mar do esquecimento o pecado dela. Você que está em pecado, se você se curva diante do Senhor e se arrepende diante dEle, Ele lava a sua vida e joga no mar do esquecimento. Não aceite do diabo a acusação do seu passado, se você hoje está disposto a viver uma nova vida com Cristo. Ele ama os que têm o coração quebrantado diante dEle. Ele faz novas todas as coisas. E é sobre esse Deus que Isaías fala. Ele diz, veio anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse é o Cristo que João Batista estava anunciando. É esse mesmo evangelho que eu disse, esse mesmo contexto de presídio, que nós levamos para dentro de uma instituição penitenciária, e você vê gente dentro da cela, que se alegra com Deus, mesmo estando preso, porque ele encontrou a liberdade eterna, gente. Que lógica tem de você ver um cara que está condenado, está dentro de uma cela, e tem gente aqui que é do Ministério Restaurando Vidas, que eu já vi, um cara está dentro de uma cela e está demonstrando alegria em estar ali, sabendo que um dia vai sair, mas que acima de tudo, lá dentro ele está livre em Cristo. Olha que loucura! Enquanto nós vemos pessoas aqui fora na liberdade que vivem presas emocionalmente, presas espiritualmente, Jesus veio trazer liberdade para os que estão presos espiritualmente. E o texto continua, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Jesus estava relembrando a João, eu vim proclamar o ano da bondade do Senhor, não só o da ira. Deus primeiro vem proclamar a sua bondade para o seu povo. Deus primeiro vem proclamar a sua graça para o povo, para depois julgar aqueles que decidiram rejeitar a Ele. E aí o texto continua. E o dia da vingança do nosso Deus. João só lembrou disso, gente. João só estava lembrando da vingança de Deus. Não lembrou do ano da bondade do Senhor. Jesus veio trazendo bondade para o povo e dizendo, arrependam-se. Eu vim trazer graça e misericórdia, mas também derramarei ira sobre aqueles que rejeitam ao Senhor. E aí ele diz, para consolar todos os que choram. A gente às vezes esquece disso, né? Eu não sei você, mas eu tenho muitos momentos de trevas, muitos momentos de tristeza espiritual, muitos momentos em que eu me sento e falo, Senhor, cadê o Senhor nessa situação?
E a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele é o Deus Consolador, gente. Não esqueça disso. Satanás muitas vezes quer fazer com que você esqueça desse fato. Ele é o Deus que traz consolo em meio à angústia. Mas isso não é automático. Eu tenho que em meu coração direcionar a minha fé nele, deixar a minha ansiedade de lado e saber que a minha dependência, o meu amanhã vem dele e não das minhas forças. Muitas vezes nós pedimos coisas e ficamos revoltados com Deus porque Ele não dá. Imagine se Ele respondesse todas as suas orações. Como é que tu estava hoje? Porque eu estava lascado. Se toda oração que eu fiz a Deus Ele respondesse com um sim, eu estava lascado. Deus nos nega muitas coisas porque Ele é soberano e sabe o que é melhor para nós. Ainda que pareça que o que nós queremos é o melhor, Ele é soberano, gente. Ele sabe o amanhã e Ele cuida de nós nos nãos também. E ele continua lembrando esse texto a Isaías: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados no Senhor para a manifestação da sua glória. Reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhos. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Aqui tu tem um problema. Tu agora arrumou um problema. Porque antes existia o sumo sacerdote. Estão lembrados dessa história? Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava o pecado do povo todinho aqui, certo? Todo mundo aqui era seguidor de Jeová, aí eu era o sumo sacerdote, certo? Aí o povo ia lá e diante de Deus oferecia sacrifício a ele. O sumo sacerdote entrava no local do santo, ia com a corda amarrada no tornozelo, ia cheio de sino pendurado na roupa e entrava lá no Santíssimo. Se esse cara que entrava uma vez por ano entrasse em pecado, ele era fulminado na hora. Ele ia representar as pessoas que se arrependeram. Só que existia um véu que separava os pecadores da presença de Deus, um véu muito largo. Olha o problema agora para a nossa vida. Jesus, quando está na cruz, a última palavra dele, alguém lembra qual foi? Está consumado. Alguém lembra qual foi? Está consumado, exatamente, vocês lembram? Quando Jesus fala está consumado, que ele baixa a sua cabeça, o que é que aconteceu nessa hora? Alguém lembra? O véu se rasgou no meio. O que é que isso significa? Não preciso mais de sumo sacerdote. Glória a Deus, amém? Eita, só que tem um problema agora. Eu agora sou Cristo aqui na terra. Vige. Aff, Jesus. O negócio agora pegou. Porque eu agora é quem vou proclamar o ano aceitável do Senhor. Você agora é o sacerdote de Deus. Olha o problema para a tua vida agora. Ou seja, é tu quem tem que andar em santidade. Diga aí, meu amigo. É tu quem vai expulsar demônio. Não, Deus me livre, vala-me. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele te deu autoridade. Você agora é o representante de Jesus na terra. Gente, olha que pesado. Vocês serão ministros do nosso Deus. O sacerdócio agora é nosso, gente. Ou seja, não é o pastor quem vai fazer essas coisas, não. É o pastor e todo mundo. Deus deu a você a autoridade para aconselhar pessoas. Foi, não é só o pastor no gabinete, não. Deus deu a você a autoridade para expulsar demônio. Deus deu a você o privilégio de pregar as boas novas. Olha só. E eu sei que todo mundo aqui evangeliza. Amém, igreja? Amém, igreja? Gente, seja bem sincero, bem sincero. Assim, aqui para nós, ninguém vai saber, certo? Só aqui para nós. A gente está num lugar fechado, ninguém vai saber. Quem aqui tem dificuldade para evangelizar? Eu estou levantando que eu tenho.
Seja sincero, seja sincero. Gente, olha, o Senhor está vendo. Quem tem dificuldade de evangelizar? Não, eu fico meio por fora, não sei o que falar. Quem tem? Amém, amém, amém. Quem mais? Gente, por favor, a gente é a igreja. Não vamos mentir uns para os outros, não. Quem tem dificuldade? Amém, amém. Eu tenho. Só que, gente, a Bíblia diz que eu tenho que pregar o evangelho. Deus não me chamou para eu fazer o que é fácil. Deus não me chamou para eu fazer o que é cômodo. Ele me chamou para fazer o que a Bíblia manda eu fazer. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dia após dia buscar formas de fazer viver esse privilégio de comunicar as boas novas para os outros. Então crie estratégia. A estratégia que eu criei, eu vou dizer para vocês, eu criei uma estratégia. Eu disse, Senhor, me dá uma habilidade, me dá uma estratégia para eu ter facilidade de pregar o evangelho, porque eu fico meio por fora. Aí eu criei uma estratégia, eu peço para orar pela pessoa. Sempre dá certo, gente, sempre. A gente estava com uma viagem essa semana agora com o pessoal aqui da escola, eu e Sabrina, e a gente foi para uma apresentação, tal, com eles, a semana toda junto, e aí tinha 2 humoristas bem engraçados, os caras muito talentosos, tal. Aí os alunos da escola ficaram apaixonados por ele, tal, os meninos do 3º ano, aí no fim disseram, vamos tirar foto com eles, tal, vamos. Aí quando a gente se reuniu com eles, vamos tirar foto, aí eles, gente, que alegria ter vocês aqui. Aí eu comecei a elogiar eles dois, olha, cara, achei muito massa vocês no teatro, eu fiz teatro há muitos anos, acho massa, tal. A gente queria dar uma coisa para vocês. Aí eles, oxe, diga aí, o que é que vocês querem dar pra gente? A gente queria orar por vocês. Aí eles dois fizeram, Fiz, cara, a gente quer orar por vocês, abençoar a vida de vocês. Amém? Aí eles, amém. Aí eu fecho seus olhos. Aí fui orar por eles, né? Aí plano da salvação na oração. Senhor, obrigado, porque o Senhor enviou teu filho para morrer em nosso lugar. Obrigado que o Senhor enviou Jesus, Senhor. Porque mesmo nós sendo pecadores, eu fui evangelizando pela oração, né? Aí orei. Quando terminei, aí um deles fez, eu queria falar uma coisa para você. Aí eu, diga aí. E os alunos tudo assim, e eu e minha esposa. Aí ele, queria falar uma coisa para você. Eu diga ele, olha eu. Aí ele começou a ficar emocionado, sabe? Fez Deus falou muito comigo na sua oração. Aí eu, amém, cara, que benção. Eu fiz, olha, eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida. Isso aí, Deus, eu não sei explicar o que aconteceu. Mas Deus falou comigo de uma forma que nunca tinha falado. Aí eu disse, caramba, isso é Espírito Santo de Deus, gente. Aí o outro ficou calado, o outro ficou só assim. Aí eu disse, me dá o Instagram de vocês? Peguei. Quando foi, mais tarde os meninos foram dormir, aí eu no Instagram do outro. Meu irmão, eu queria louvar a Deus pela sua vida, e só queria dizer uma coisa para você. Mandei a Bíblia para ele. Escrevi um texto gigante lá, meu amigo. Aí mandei, eu fiz, Senhor, faz a tua vontade. Daqui a meia hora o cara responde. Professor, que ele ficou me chamando de professor. Professor, eu estou aqui, acabei de ler seu texto, estou chorando. Aí eu, glória a Deus. Quer dizer que eu passei por muita coisa na minha vida, o seu texto falou muito no meu coração. Gente, passamos 1 hora conversando sobre Deus na vida desse cara. Aí você me pergunta, será que eles dois se converteram verdadeiramente? Não sei. Eu não fui chamado para converter o coração deles. Eu fui chamado para pregar o evangelho para eles. Quem atua é o Espírito Santo, meu amigo. Eu não posso depois eu dizer, eu não fiz a minha parte. Doeu em mim o quê? Nada. Crie uma estratégia, gente. Você tem o privilégio de falar as boas novas para os outros. Crie uma estratégia. Peça para orar pelos outros. Eu não sei como falar, então peça para orar que Deus vai dar um jeito. É Deus quem fala por meio de você, não é você não. Se depender de você, fique calado mesmo. Mas se você depender do Espírito Santo, Deus é Ele quem vai lhe usar. Mas deixe ser usado por Ele. Gente, não existe explicação de você ver alguém curvado diante do Senhor e você ter sido instrumento para isso na vida de alguém. Não tem palavra para explicar isso. Você pode conquistar muito dinheiro que vai durar muito tempo, você pode ter filho que vai durar, sei lá, que vai ter neto e tal, mas alguém que você conduz o evangelho é algo que dura a eternidade, gente. Não tem como explicar isso. E aí vamos voltar para um ponto. A gente está assustado com o resultado da pesquisa que a gente fez aqui, porque as pessoas não estão entendendo o básico do evangelho. Volte para o basicão, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Volte para o básico, gente. Nicodemo chega para Jesus em João 3 e diz, Jesus, o que é que eu faço para ser salvo? Morra e nasça de novo? Como é que eu vou nascer de novo? Entrar na barriga de minha mãe? Não. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E Jesus começa a explicar para aquele homem o que é salvação.
Vamos voltar para o básico, porque se a gente entender o básico, gente, você vai despertar na sua vida o que é relação com Deus. Se a sua relação com Deus se limita a ir para o ministério, ouvir para o culto e pronto, alguma coisa está errada na sua vida com Deus. A sua vida com Deus tem que ser algo que queima no seu coração, que você diz: Deus, eu quero passar isso para outros. Senão você está como um vale de ossos secos. Ore ao Senhor para que o que é vale de osso seco na sua vida comece a tomar vida, para que as pessoas vejam a vida de Deus em sua vida e sejam atraídas para sair da morte espiritual, para serem ressuscitadas pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer usar a tua vida para isso. Isso é muito glorioso, gente. Você pode não se sentir nada, mas você não é nada, mas Ele é quem é tudo em você. Então deixe ser usado por Ele. Retorna para o texto de Mateus 11 aí. Jesus diz tudo aquilo para ele, o que estava em Isaías, e aí vai para o versículo 7, a gente está encerrando. Ele vai dizer assim: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começa a falar à multidão a respeito de João. Olha só para você entender aqui logo antes, João vem com essa dúvida, aí o povo começa a dizer assim, tá, então peraí, quer dizer então que João é um cara que não é tão firme assim como a gente pensava. Aí Jesus agora, ele não vai defender a sua identidade, ele vai defender a missão de João. Ele vai dizer: o que vocês foram ver no deserto? Eles foram ver quem no deserto? João Batista. Aí ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? É um pedaço de cana que o vento só faz agitar? Ele está negando isso. Ele está dizendo: não, vocês não foram ver só um caniço agitado pelo vento, não. Ele é alguém firme. Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Por que ele usa um homem vestido de roupas finas? Porque naquela época, quando alguém queria falar de alguém que era um bajulador, ou alguém que era acostumado a ser de ânimo dobre, alguém que não era muito estável, eles diziam que era alguém, é como se fosse hoje um burguesinho. É um riquinho, é um filho de papai, é um playboyzinho. É o mesmo termo da época. Pessoas que, eles diziam, fulano é de roupas finas, era para alguém que era manipulado pelos outros, ou então alguém que bajulava os outros. Aí ele diz: vocês foram ver alguém vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Por que é que ele fala isso? Porque João, pelo contrário, ele foi repreender os que estavam nos palácios reais. Por isso que ele estava preso. Então Jesus está confrontando já a ideia que podia nascer de que João não era alguém estabelecido em Cristo. E aí ele continua: afinal, que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Por que João era mais que profeta? Porque o próprio João havia sido profetizado por Malaquias. Olha só que coisa. João era um profeta que iria falar sobre quem Jesus era, só que o próprio João havia sido profetizado por Malaquias. Malaquias disse, centenas de anos antes, que viria uma voz pregando no deserto para preparar o caminho do Salvador. Ou seja, João era o profeta dos profetas, meu amigo. Era quem estava anunciando, era o primeiro a anunciar Jesus e estando em vida com ele. Era o profeta que ia conviver com Jesus. Ele era o top dos tops. E aí ele diz: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos não surgiu ninguém maior que João Batista. Jesus está dizendo, sabe o quê? João Batista, ele cometeu um equívoco, não foi? Foi. Mas baixe sua bola, porque esse cara aqui não tem ninguém entre os nascidos maior que ele. Gente, Jesus aqui está calando a boca daqueles que proferem acusação contra aqueles que pecam, mas que se arrependem diante do Senhor. Se você, é a mesma coisa aqui, se você pecou e se arrepende diante do Senhor, não existe acusação contra a tua vida, porque o juiz que determina a tua absolvição é o juiz que estabeleceu a justiça. Ele não se submete à justiça, ele escreveu os livros da lei.
Então não leve acusação sobre a tua vida, se em você já bateu arrependimento diante do Senhor, porque Ele é quem te testifica santo, Ele é quem te testifica salvo, é Ele quem te justifica, Ele te transforma em justo. Quem é que pode te condenar? Versículo 9, ele diz: afinal, o que foram ver um profeta? Sim, aliás, versículo 11, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Epa, o negócio agora ficou estranho. Olha só, gente. Primeiro Jesus diz que não nasceu ninguém maior que João Batista. E depois ele já fala: todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus estava fazendo curas, estava fazendo milagres, João estava preso e não poderia ver o que estava acontecendo do reino de Deus aqui na terra. Qualquer um de nós é maior que João Batista. Em que sentido? Você não apenas testifica pelo que está escrito, o reino de Deus estabelecido em Jesus, você participa do reino de Jesus, porque Jesus agora entregou para você esse chamado ministerial. É interessante, gente, que nós não temos noção do que é a missão de Deus sobre nossas vidas. Nós não temos noção do privilégio que nós temos em carregar em nós o Espírito Santo de Deus. Eu não canso de dizer esse versículo, porque é um versículo que pouca gente entende. 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19 fala: ora, não sabeis vós que sois santuário do Deus vivente? Isso é Novo Testamento, gente. Deus não está mais estabelecido em um templo feito por mãos humanas. Deus não habita esse lugar aqui não, gente. Isso aqui não é igreja não. Faça assim. Eu sou igreja de Cristo. Nós vivemos em corpo, para que cada um de nós, enquanto tijolos dessa grande casa, possamos ser igreja de Cristo lá fora. Aqui não é o lugar da igreja, lá fora é o lugar da igreja. É pregando para quem está no seu trabalho, é pregando para quem está na faculdade do seu lado, é pregando para quem está na sua pós-graduação, é pregando para a sua vizinhança. E pregando, gente, não é levantando o som com música evangélica em toda altura para o vizinho ter raiva de você, não. É manifestando amor para quem está do seu lado e dizendo: deixa eu orar pela tua vida. Está passando por problema? Eu quero lhe escutar. Olha, rapaz, porque eu vivo numa vida, rapaz, de imundície. Eu vivo na cachaça. Eu sou um caba safado. Rapaz, era para eu ser assim também. Se dependesse de mim, eu ia ser. Mas tem um Deus que te valoriza e quer transformar a tua vida como fez com a minha. Minha senhora, você está na prostituição aqui, né, para as pessoas, é? Você acha que você é menor do que eu em alguma coisa? Não. O que me separa de você é somente a graça de Cristo. Se dependesse de mim, eu estava numa vida pior que a sua, mas saiba que tem um Deus que pode transformar a tua história como transformou a minha. Deus nos deu autoridade, gente. Eu dei um exemplo aqui uma vez, no culto de domingo também, é como se fosse uma escada rolante. O cara está lá na escada rolante, indo em direção ao penhasco. E é isso aí. Tem um botão aqui que o caba aperta, chamado Jesus. Ele mandou aqui para eu te avisar. Tem um botão aí que tu aperta, chamado Jesus. Pede ajuda a ele. Ele pode mudar a tua história. Você tem a boa nova, você tem a notícia de que o exame de câncer da pessoa, que dava para ela 1 mês de vida, estava em estado terminal. Você tem a notícia para ela de que esse exame estava enganado. Foi isso que aconteceu com a gente. Estávamos nós em estado terminal, e Ele veio até nós e nos ressuscitou em Cristo. O que é que eu vou fazer com essa mensagem?